hoje nós temos aqui necessidade de reproduzir. Tá? Nós temos aqui Naum 3, de 18 a 19, que fala assim: os teus pastores dormem, ó rei da Síria. Os teus nobres dormiram. O teu povo se derrama pelos montes e não há quem o ajunte. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Por ter falhado em desenvolver outros líderes ou capacitar outras pessoas para auxiliar e dar continuidade à tua obra, o rei da Síria não teve como mudar o que está acontecendo ao povo de Nínive. A população havia crescido demais para um único homem fazer uma reviravolta. Um só líder não foi capaz de evitar a calamidade que a cidade atraiu. Não é? Nós temos aqui Jonas, né, como nós falamos nos programas anteriores. Ele foi, né, a Nínive, não queria ir, mas Deus o colocou lá para clamar um arrependimento, e houve o arrependimento, só que não souberam conduzir isso e chegou a essa grande calamidade, não é? Então vejamos o que quando um líder falhou em praticar a lei da reprodução, não é? Como é que fica isso? Ô Guerra, é muito interessante e vale a pena até a gente considerar um pouquinho antes aquilo que a gente já falou a respeito de Nínive, a respeito dos vários programas que nós fizemos com base em Jonas e a experiência de Jonas com a cidade de Nínive, né? Então, Nínive era a capital ou a cidade mais importante do rei da Síria, que era inimigo de Israel. O Senhor mandou que Jonas fosse até lá para pregar ao povo, para que o povo se arrependesse, porque Deus estava disposto a destruir a cidade com mais de 120 mil pessoas, segundo o relato de Jonas. Jonas, tivemos todas aquelas situações envolvendo a vida de Jonas. No final, né, ele acaba lá na beira da praia e prega a cidade de Nínive. No primeiro dia, chega a mensagem aos ouvidos do rei. O rei decreta um jejum para a cidade inteira, né, em arrependimento. A cidade se arrepende e Deus, então, poupa a cidade momentaneamente. Esse é o contexto do livro de Jonas. Mas agora nós temos um contexto de aproximadamente entre 90 a 100 anos, entre 80 a 100 anos depois dessa situação de Jonas, nós temos de novo um outro profeta, Naum. E Naum agora, ele vem e decreta o juízo de Deus sobre Nínive, a mesma cidade que passou por uma experiência de arrependimento e que experimentou um avivamento, porque realmente ela vivenciou esse momento do arrependimento, voltou-se para o Senhor, Deus poupou a cidade. Esta mesma cidade, ela não continuou nos caminhos do Senhor. Faltou a essa cidade a mesma liderança que esse rei anteriormente, ou o rei do tempo de Jonas, né, quando impôs uma conduta e uma mudança de comportamento, e uma mudança também, não só de comportamento, mas ética e moral do povo, né? Naquele momento da história, esse rei, ele fracassou na continuidade. Ele não deu conta de continuar mantendo e não levantou outras pessoas para continuar a obra que ele começou. Então, esse é o grande problema. Quando nós não fazemos ou não cuidamos de preservar para
próxima geração. Aquilo que nós alcançamos, a próxima geração, ela vai se perder. E aí é exatamente esse momento da profecia de Naum, né? Que Naum agora ele vai estabelecer o juízo de Deus, sim, sobre a cidade de Nínive, que já tinha sido visitada pelo Senhor, que já tinha tido uma experiência com Deus, que já tinha tido a oportunidade do arrependimento, e aí se perdeu ao longo dos anos e voltou às antigas práticas e às práticas ainda piores. Porque normalmente é assim, né? Quando a gente cai e faz coisas piores do que estava fazendo antes, né? Então, quando isso acontece, Deus então estabelece a destruição de Nínive. E aí sim, Nínive será destruída. E aí ela que foi poupada no tempo de Jonas, agora ela vai ser destruída no tempo de Naum. E é muito interessante a gente ver isso sobre essa perspectiva de estar conservando os ganhos da geração anterior. Quando nós vamos ler, né, o livro de Juízes, nós vemos que o livro de Juízes é repleto dessa expressão, exatamente da expressão que diz que e o povo, depois de fulano, voltou a fazer o que era mal perante o Senhor, e o Senhor colocou sobre eles o domínio, até que levanta um outro juiz, e esse juiz traz uma restauração para o povo, mas depois que esse juiz morre, o povo volta a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então nós vemos esse ciclo, né, continuamente na vida do povo de Israel no tempo dos juízes. E é exatamente esse ciclo que nós vemos no tempo dos juízes com o povo de Israel, é que nós estamos vendo no tempo de Jonas e Naum na cidade de Nínive. Só que aí Deus realmente vai trazer juízo. Se Deus não poupou nem Israel, ele não haveria de poupar Nínive. Nessa hora, eu acho que Jonas até revirou no túmulo, né? É verdade. Tipo assim, tá vendo aí, ó, eu não falei, bem feito. Tá vendo? Mas Jonas provavelmente já não estava vivo mais, né? Então ele não viu a destruição de Nínive, mas Naum ele profetizou e viu a destruição da cidade. Mas precisamos chamar a atenção, né? Não somente nossa, mas de todos nós, no contexto de liderança e principalmente na nossa função pastoral, porque inclusive o texto que a gente leu em Naum fala exatamente da função pastoral, que os pastores se perdem e aí consequentemente as ovelhas ficam dispersas, né? Ele fala assim, ó, os teus pastores dormem, ó rei da Síria. Os teus pastores, aqueles que deveriam cuidar, né, do rebanho e das ovelhas, estão dormindo. Se os pastores dormem, as ovelhas estão desprotegidas. Com certeza. Então isso é algo que nós precisamos trazer. Onde o pastor dorme, o lobo acorda, né? Aliás, acho que o lobo nem dorme, Nem né? dorme, né? O lobo ataca. O lobo faz até vigília, né? O lobo faz vigília. Porque é o que o Senhor Jesus falou, ele é a porta, né? Então o pastor das ovelhas, normalmente, ele é a porta do aprisco. Aí você está dormindo, sonolento, não está vendo nada que está acontecendo. Aí lobo deita e rola. Aproveita. Ok, temos aqui várias participações. A pessoa diz aqui, ela gostaria de não me identificar, ok? Trabalhei por um tempo em uma empresa que existe um certo nível de corrupção. E eu gostaria de saber se meu dinheiro é abençoado com a paz do Senhor. É você que abençoa, né? Ou seja... porque o dinheiro... Na verdade é a igreja, né? O dinheiro é seu pelo fruto do seu trabalho, e o seu trabalho foi um trabalho honesto, né? Então, quando ele chega na sua mão, ele chega para ser bênção e vai ser abençoado. A menos que você mesmo o amaldiçoe. Exato. Não é? Porque muitas vezes é interessante,
A gente, antes de receber o salário, antes dele ir para a conta, só ver no contra-cheque, a gente já fala assim, meu Deus, que dinheiro é esse? Não dá nem para chegar no final, no metade do mês. Você já profetizou, não é? Se você já profetizou, então aquilo realmente, né, já vem com peso. Exatamente. E quando você é fiel nas suas ofertas, seus dízimos, ou seja, a igreja tem a função de abençoar e purificar esse recurso, né? Porque nós não sabemos, o recurso vem de várias fontes e passa por muitas mãos. Nós não sabemos também se a empresa, que a outra empresa que você trabalhe, às vezes pode ter lá um nome bonito, uma empresa grande, você não sabe se esse recurso está vindo de uma forma honesta também. Não é? Então, ou seja, a nossa fidelidade a Deus, consagrando esse recurso ao Senhor e trazendo, né, a casa dos tesouros, para que então o Senhor que vai fazer esse processo da purificação desse recurso quando ele passa, né, pela casa do Senhor, tá bom? Exatamente. Ok, nós temos aqui uma outra. Bom, tem uma pessoa aqui de Igarapé. Ela está falando aqui em Belo Horizonte, né, Minas Gerais. Eu trabalho numa escola de educação infantil como monitora na minha cidade. Eu estou muito incomodada com uma situação que irá acontecer e vai ter uma festa do Halloween, não é? O Dia das Bruxas. E eu sou totalmente contra essa comemoração, pois a mesma tem origem satanista. Resumidamente, eu tenho entendimento de que a palavra nos fala sobre feitiçaria. Ok, essa parte aqui a gente pode avançar, porque a gente tem entendimento. Ela diz assim, minha filha de 6 anos estuda na mesma escola que eu trabalho, e eu não irei mandar ela nesse dia. Me oriente, por favor. Eu sei que o Espírito Santo que habita em mim ficará muito triste com essa comemoração, e eu também. Rogério, com relação a não mandar a filha, é um direito que você tem, né? E você pode exigir isso da escola, como a escola também tem a obrigação de que você, se posicionando como mãe, arranjar uma outra atividade para sua filha na escola. Então, a escola ela tem a obrigação de, se você requerer, ela ter uma outra atividade enquanto os outros estão fazendo aquela atividade que, diante da sua opção religiosa, não condiz. Tá certo? Então isso é um direito garantido. A criança, como tem direito à escola e ela tem direito à sua posição religiosa, então a escola tem a obrigação de fazer isso. Claro que na maioria das escolas isso não acontece, claro que a maioria dos pais não reivindicam, não é, esse direito, mas é uma obrigação e a escola tem que cumprir esse papel. Rogério, você que foi professor também, como fica o caso dela como professora da escola? Aí há uma outra situação, Rogério. Ela está, como professora, inserida no contexto. Ela não pode, tá certo? Assim como tem o professor que quer fazer a festa, ela não pode impedir que o outro professor faça a festa. Certo. Entendeu? A função do aluno é diferente. O aluno tem o direito. O empregado, ela tem o dever de cumprir o seu papel como empregado. Né? Então, você tem o dever de estar lá, de assinar o ponto, de cumprir com as suas obrigações. Tá certo? Agora, sendo uma festa da escola como um todo, você pode pedir e conversar com a direção da sua escola para que você não participe diretamente da festividade. Então, você está lá, mas cumpre a sua função. Ela é coordenadora, né? Monitora. Ela é monitora. Então, como monitora, tá certo? Que você possa ser direcionada para uma outra atividade onde não se envolva diretamente. Agora, se a direção da escola não concordar com isso, você vai estar
é aquilo que a gente costuma dizer, né? No meio da fogueira. Exatamente. Agora, no meio da fogueira, haja como Sadraque, Mesaque e Abednego. Exato. Chame a pessoa, o quarto homem, e não deixe que isso te contamine. Exato. E aproveite as oportunidades para trazer a luz que está em você, para que a luz que está em você brilhe ali. Agora, é uma coisa muito interessante, Rogério, porque isso mostra um outro aspecto da nossa cultura como nação, de como nós absorvemos culturas de outros povos. Né? Na realidade, essa festa de Halloween não tem nada a ver com a nossa cultura. É uma festa que tem tudo a ver com a cultura americana, com principalmente uma região nos Estados Unidos. Né? E hoje é uma festa muito divulgada no contexto americano, principalmente no nordeste dos Estados Unidos, ali na região da Nova Inglaterra. Né? Mas isso não tem nada a ver com a nossa cultura. Trazer, por exemplo, e aí essa é uma coisa interessante, dentro da aula de inglês, o professor de inglês fazer uma comemoração a essa festa como uma atividade extracurricular, mostrando a cultura americana, porque nem é a cultura inglesa, é a cultura americana, isso vale a pena, pode se considerar. Agora, trazer isso como uma festa folclórica, como contexto cultural para toda uma escola dentro do Brasil, não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Então, por que não se comemora o Dia de Ação de Graças? Exatamente. Não é? Pois é. Então, por que vai escolher exatamente o Halloween e não se escolher o Dia de Ação de Graças? Que é uma festa que também tem uma origem americana, que também é folclórica e é um feriado realmente muito mais marcante e intenso do que o próprio Dia das Bruxas. Exato. Né? Ok. Respondido então. Ok, temos aqui a irmã lá do Rio de Janeiro, DDD 22, lá de Cachoeiro Macacu, pedindo então oração pelo seu filho, o Hector, e também pela sua vida, a Valdirene. Ok, Valdirene, nós vamos orar sim aqui no final do programa. Também temos aqui uma outra participação, nosso querido Thiagão mandando aqui. Olá, pastores, Rogério em Guerra. Como que eu faço para entender o que é a vida? Antes de nascermos não haviam plantas, que é coisa criada por homem, criada pelo homem do mundo. O mundo é realmente dos espertos? Tem tido repúdio ao sistema do mundo. Vejo que a história apenas se repete com personagens diferentes. As plantas não é criação do homem, não. Viu, Thiagão? Isso foi o Senhor que criou lá no Gênesis, né? Então, assim, tudo foi destruído com o dilúvio, mas, ou seja, a criação, né? Ou seja, ela não foi destruída. Então, na realidade, todas as árvores e todos os seus frutos, tudo que é produzido, foi o Senhor que criou, não é? Agora, o sistema estabelecido pelos homens aí é outra história, não é? O sistema de governo, enfim, aí é diferente, viu? Mas o Guerra quer dar uma palavrinha sobre isso, né, Guerra? Sobre a questão da vida. A questão também é que quando Noé ele ficou na arca lá, a primeira coisa que o pombo trouxe para ele foi um galinho de oliveira. Então, ressurgiram as plantas de novo. A raiz ficou no fundo da terra. Elas só nasceram, né? Entendeu? Agora, a vida foi Deus que nos deu, né? Quando Deus fez lá Adão, ele deu o sopro de vida em Adão. Então, o Senhor é que nos deu a vida. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.